Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite? Pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém? Irmãos, sem demais, convido você que trouxe a sua Bíblia para estar abrindo juntamente comigo lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e os três últimos versos deste capítulo. Os versos 17, 18 e também o 19. Uma palavra muito conhecida, porém o Senhor fala muito aos nossos corações. E uma palavra muito propícia a esta campanha, aos tempos pelos quais nós estamos vivendo. Amém? Você achou a palavra? Você já achou? Dê um sinal com a sua mão, amém? Então vamos estar lendo, olha só o que diz a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Pai, e te exaltamos pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa. Senhor, neste momento, ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, nos usar nesta noite, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha falar, ó Pai, da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. Senhor, e não aquilo, ó Pai, que muitas vezes nós queremos ouvir, e sim aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo, quer falar com a Tua igreja. Senhor, prepara os corações, ó Pai, e fala, ó Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai, pois nós sabemos, ó Pai, que a Sua palavra, ó Pai, é vida para nós, ó Deus. Tenha, ó Pai, liberdade, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fluindo em cada coração, em cada mente, e que a Tua palavra, ó Pai, ela possa, ó Deus, operar grandemente em cada coração nesta noite. Fica conosco, ó Pai, é que nós te pedimos e já pela fé te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Os tempos pelos quais nós vivemos são dias difíceis. E se nós pararmos para analisar, não só hoje, nos nossos dias atuais, e sim dias difíceis, eles vêm lá atrás. Dias difíceis na vida do cristão, na vida do servo de Deus, ela sempre faz parte, ela sempre fará parte na nossa caminhada. Pois o próprio Jesus, ele diz que para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci. E como ele venceu, nós também somos mais que vencedores. Amém? Então os tempos difíceis, eles estão aí. Essa é uma situação presente na nossa vida material, muitas vezes na nossa vida familiar, profissional, individual, coletiva, emocional e etc, e etc. Queridos, mas uma pergunta surge através dessa palavra: como proceder nesses momentos aflitivos, nesses momentos difíceis? Qual deve ser a conduta de um cristão autêntico mediante as situações difíceis, as situações complicadas? Queridos, e a palavra do Senhor, ela traz o refrigério para nós. Nós vemos aqui na palavra lida, a qual o profeta Abacuque, ele diz que eles passavam por momentos difíceis, mas nós vamos ver como ele procedeu, o que ele fez para poder superar, para poder vencer essas dificuldades, esses momentos de aflição, pelo qual não só ele, e sim todo o povo estava passando naquele momento. Queridos, e nós vemos aqui
que nós devemos estar confiantes, nós devemos estar alegres, mediante seja quaisquer dificuldades ou situações pelas quais nós estamos passando e pelas quais, quem sabe, nós vamos passar. Nós devemos estar firmes na presença do Senhor. Nós devemos estar prontos para superar e para vencer tudo aquilo, venha o que vier. Mas uma coisa é certa, a vitória do Senhor para as nossas vidas. Queridos, eu quero meditar nesta noite com você, que, como disse, estar alegre, estar confiante, quando tudo vai bem nas nossas vidas, é fácil, é muito fácil. Quando as coisas vão bem, quando os nossos planos caminham bem, quando tudo aquilo que nós estamos plantando, nós estamos colhendo com fartura, é fácil. É fácil dizer que nós adoramos a Deus, é fácil dizer que nós servimos a Deus, é muito fácil. Mas e quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulações, por momentos críticos nas nossas vidas? Queridos, aí vem parece que tudo, quando nós passamos por um momento assim, que parece que tudo dá errado, nas nossas vidas, que quando nós passamos assim por momentos, vamos dizer assim, que nós estamos atravessando uma profunda crise nas nossas vidas, e isso para nós também é um grande desafio, e nós vamos ver nessa noite a experiência do profeta Abacuque nesse sentido. Queridos, ele foi capaz de declarar e tomar algumas importantes posturas mediante aos tempos difíceis, mediante as aflições. E uma das declarações do profeta Abacuque foi a seguinte: foi uma declaração de confiança em tempos difíceis. Ele declarou ali a sua confiança no Senhor. Abacuque, ele enfrentou momentos de muitas adversidades. O povo daquela época, ele vivia da agricultura. E nós vemos que tudo havia sido destruído. A cidade, ela se transformou num deserto. A cidade, ela se transformou num verdadeiro caos. E nós vemos que até os planos de Deus não estavam sendo entendidos corretamente. Porém, ele apresenta essa declaração, de confiança total em Deus. E queridos, com isso é importante nós percebemos quando ele usa o termo todavia. Nós vemos aqui no versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor, eu exalto no Senhor da minha salvação. Nós vemos aqui que ele quebra a expectativa de tragédia que o profeta ele vinha descrevendo, e ali ele declara a sua confiança em Deus. Queridos, quantas vezes nós passamos por momentos que parece que tudo acabou, parece que não tem solução, seria como se tudo, nós vemos ali, seria como se tudo na cidade, no campo se acabasse. Mas nós vemos da parte do profeta Abacuque que ainda assim a esperança mantinha no Senhor. Ele sabia que Deus faria maravilhas na vida do seu povo e também na sua vida. E ali ele declarou, nós vemos que ali ele declarou a sua confiança na presença de Deus. Ele declarou a sua total confiança ao Deus a qual ele servia. E nós vemos que essa convicção também foi demonstrada pelo rei Ezequias. Nós vemos lá em 2 Reis, no capítulo 18 e no versículo 5, se eu não me engano, que nós vemos que em meio a problemas religiosos por qual Ezequias passava, muitas vezes tendo que tomar medidas sérias, quem sabe até impopulares, mas ele revelou a sua total e a sua plena confiança no Senhor. E nós vemos também outro exemplo que nós vemos lá em Jó, no capítulo 2, dos versos 10
ao versículo 19, um exemplo de Jó. Jó demonstrou ali a sua confiança no Senhor, não pecando contra Deus. Meus queridos, Jó é do conhecimento de todos. Quem não conhece a história de Jó? Tem aquele dito popular, não é, pastor? A paciência de Jó. Queridos, tudo que ele passou, o que ele viveu, um homem que era um homem rico, um homem que possuía bens, tinha sua família, tinha o seu gado, os seus jumentos, os seus camelos. E queridos, e num estalar de dedo, vamos dizer assim, da noite para o dia, ele perdeu tudo quanto possuía. Ele perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, mas a palavra do Senhor diz que em momento nenhum Jó blasfemava. E sim, ele agradecia ao Senhor. Jó, mediante as perdas, ele dizia: Deus deu e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Ele permanecia fiel na presença de Deus. Ele declarava ali a sua confiança em Deus. E mediante tudo quanto ele passou, tudo quanto ele sofreu, Jó ainda teve forças para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E outra declaração que nós vemos do profeta Abacuque, ele declara uma declaração de alegria em tempos difíceis. Uma declaração de alegria. O profeta Abacuque, ele canta em tempos difíceis. Nós vemos o versículo 18, nada mais, nada menos que um canto, um hino que parte de um coração marcado pela dor, um hino que sente que os tempos são difíceis. E eu digo a você nesta noite, que são nessas horas de aflições, nesses momentos difíceis, é que o povo de Deus mais deve adorar, mais deve louvar o nome do Senhor. E o que nós aprendemos aqui é nos regozijarmos no Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas nós devemos estar firmados no Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor. Como disse no início, quando está tudo bem é fácil louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, mas quando nós passamos por momentos difíceis, é difícil. Às vezes você pode estar se perguntando, você está falando aí que é nesses momentos que nós devemos louvar, adorar o nome do Senhor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. E aqui eu deixo um exemplo para você nessa noite, que isso aconteceu com os cristãos que foram torturados pelo Império Romano nas arenas. Meus queridos, eles eram colocados na arena, e ali eles eram soltos ali no meio da arena, e eram soltos os leões para ali deslacerarem aquelas vidas, comerem aqueles cristãos, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que estavam ali. Mas meus queridos, eles estavam ali no meio, eles sabiam que eles iriam ser devorados, mas eles dobravam os seus joelhos, eles glorificavam ao Senhor, eles adoravam o nome do Senhor. E algo também que nos chama a atenção, em momentos difíceis, momentos de aflições, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o versículo 25, vai falar de Paulo e Silas. Quando eles foram lançados na prisão, eles estavam ali acorrentados. Queridos, eles estavam ali no meio de criminosos, quem sabe da pior qualidade. Eles estavam em meio de assassinos, de ladrões. E o crime perante a sociedade, perante aquele reino, perante aquele povo, o crime pelo qual eles foram lançados na prisão, foi por pregar a palavra do Senhor, por pregar o evangelho do Senhor. E eles foram lançados na prisão. E eu creio que, além de ser lançado na prisão, eles foram açoitados, eles apanharam, eles sofreram, eles estavam ali acorrentados. Quem sabe ali eles estavam em situações, quem sabe que presos que tinham cometido grandes e terríveis crimes não estavam como eles estavam, humilhados, acorrentados. Aqueles dois homens, eles teriam tudo para dizer:
nós não merecíamos estar aqui, pois nós estávamos sempre ao lado do Senhor, nós pregamos a palavra do Senhor, nós trabalhamos em prol do reino. Por que que tudo isso está acontecendo conosco? Mas a palavra do Senhor, ela não diz isto. A palavra do Senhor diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor, e a palavra diz que um terremoto aconteceu ali naquele lugar, e as correntes caíram por terra, as celas se abriram. Queridos, quando eles louvavam, quando eles adoravam ao Senhor, nós entendemos que eram como flechas lançadas sobre o inferno, sobre as barreiras que queriam impedir que eles alcançassem as promessas de Deus para as suas vidas, mas eles continuavam adorando, louvando. Os presos que estavam ali estavam ouvindo, e um terremoto aconteceu, maravilhas aconteceu, eles foram libertos daquela prisão, eles saíram daquele cárcere. E eu digo a você nessa noite, o que você tem vivido, o que você tem passado, o que tem te acorrentado, eu digo a você, não abaixe a sua cabeça, louve ao Senhor, adore ao Senhor, que eu tenho certeza que um grande mover, um grande terremoto da parte de Deus vai acontecer na sua vida, e você vai ver, você vai desfrutar a vitória do Senhor na sua vida. Lá em Mateus, você que está com a sua Bíblia, abra lá em Mateus, no capítulo 5, os versos 11 e também o verso de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Olha só o versículo 12: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Queridos, o próprio Jesus aqui, ele nos orienta da necessidade de nos alegrarmos nos momentos difíceis. E muitas vezes nós dizemos, mas como nos alegrar? Através do poder de Deus, através do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que foi dado por nós, para ser nosso consolador, aquele que nos dá força, aquele que nos leva na nossa caminhada rumo à nossa vitória. Queridos, nos alegrarmos na presença de Deus, nos alegrarmos em Deus. Esses dias eu cheguei em casa aborrecido, entristecido, até reclamando por uma questão que não deu certo para mim, e reclamando e falando, por que isso não deu certo? Tinha tudo para dar certo, por que não deu certo? E reclamando daquela situação. E de repente eu sentei na sala e comecei a ver umas notícias no celular, e de repente veio apareceu um vídeo, eu abri aquele vídeo e comecei a ver. Se tratava de um rapaz, até eu comentei ontem isso na nossa reunião de célula, se tratava de um rapaz de 37 anos. Esse rapaz, ele não tinha os braços, ele não tinha as pernas, ele estava colocado sobre uma mesa, ele era um palestrante, ele era, vamos dizer assim, um coach. Ele falava palavras de motivação e principalmente palavras que vinham do reino de Deus. E aquilo que aquele jovem falou muito ao meu coração. Ele disse assim: isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui, essa deformidade, essa deficiência que eu tenho, isso é fruto de um pecado, isso é fruto de uma gravidez não desejada, isto é fruto de remédios abortivos a qual minha mãe tomou. E eu fui abandonado pela minha mãe, nem sequer eu conheci o meu pai. Ele foi adotado por uma família que apresentou Jesus a ele. Uma família que apresentou, uma família que mostrou Jesus a ele. E ele dizia assim: o que mais me importa não é como eu estou aqui, não importa a minha aparência física. O que importa é aquilo que está dentro de mim.
O que importa é aquilo que o Senhor me deu, é aquilo que habita em mim, o Espírito Santo. Isso que me importa, isso que é mais lindo, e é isso que eu quero manter. E por isso que eu tenho essa alegria, por isso que eu tenho essa disposição na presença de Deus, e isso ninguém pode tirar de mim. Alegria, uma vida naquela situação, somente o Espírito Santo. Somente o poder de Deus na vida daquele homem para trazer tanta alegria. E eu me perguntei: meu Deus, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Olha a situação desse homem. Isso que aconteceu comigo não é nada. Não é nada. Naquele momento eu orei, pedi perdão a Deus por estar reclamando de situações, daquele momento a qual eu passei, e me fez refletir. E o Senhor mostrou para mim que aquilo não deu certo, porque não era da vontade de Deus, porque o que o Senhor tem para mim é grande, é maior, porque nada mais, nada menos é da vontade dEle, e nós sabemos que a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Alegria no Senhor, alegria no Senhor, algo que nós devemos manter mediante as dificuldades, mediante os problemas, é declarar a nossa alegria na presença do Senhor e a nossa alegria em tempos difíceis. E a terceira e última declaração do profeta, ele faz aqui uma declaração de vitória em tempos difíceis, uma declaração de vitória. A confiança e a alegria demonstrada por Abacuque, meus queridos, eram reflexos da certeza absoluta e não apenas uma convicção da vitória que Deus concede, da vitória que o Senhor concede para cada um de nós. Queridos, algo interessante, que para o cristão, a crise, vamos dizer assim, a crise espiritual, ela é a mais dramática. Sabe por quê? Porque nós começamos a olhar para o tamanho do problema e deixamos de olhar para Deus, e deixamos de olhar para a grandeza de Deus. Querido, nós agimos como se tudo estivesse consumado, como se tudo estivesse acabado. E sabe o que acontece? Quando nós agimos dessa forma, nós cometemos um grande erro. E qual é esse erro? Sabe qual é esse erro? É conceder ao inimigo a possibilidade de colocar empecilhos na obra que o Senhor Deus tem para realizar na minha vida e também na sua vida. É um grande erro que muitas vezes nós cometemos, e esses empecilhos, queridos, e muitas vezes esses empecilhos impedem que Deus faça na nossa vida e também na vida do nosso próximo, na nossa vida na igreja. Queridos, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa: nós devemos viver o sobrenatural de Deus. Nós devemos viver o sobrenatural de Deus, atuando com alegria, convictos plenamente que Deus é poderoso, que Deus Ele vai suprir todas as nossas necessidades, que Ele tem poder, Ele tem poder. Queridos, nós vemos que essa convicção de vitória que nos impulsiona como cristãos a viver nos dias atuais, é saber que nós temos um Deus poderoso ao nosso lado. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus vivo que vela por nós, que batalha por nós, que está à frente de toda e qualquer situação. Ontem nós lemos na nossa reunião de célula, Jesus, a qual Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vemos ali que Jesus, Ele primeiramente, Ele diz:
Vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele faz o convite: vinde a mim, vinde a mim. Quem sabe você está passando por momentos difíceis na sua vida. O Senhor, Ele diz a você nessa noite: venha até a mim, confie em mim, se alegre em mim, confia em mim. Que essa luta que você tem passado não é sua, e sim é do Senhor. O Senhor é quem batalha, o Senhor é quem peleja por ti. Queridos, e algo também que nos chama a atenção, em momentos de confiança, em momentos de alegria na presença de Deus, em momentos de vitória na presença de Deus, nós vemos o apóstolo João. Olha só que exemplo. O apóstolo João, ele vivia os seus últimos dias de vida, seus últimos dias, vivia em tempos difíceis. Ele era afrontado, mas ele sabia que Deus estava acima de todas as coisas. Deus estava à frente da sua vida. João foi exilado na ilha de Patmos. Ele foi exilado num lugar onde haviam muitas bestas, lugar a qual ele, mediante as pessoas, o imperador Domiciano, que fez com que ele fosse enviado para a ilha de Patmos. A intenção é que ele fosse para aquele lugar e ali ele ficasse sozinho, desamparado, sem ninguém, seria uma fácil presa para as bestas que ali habitavam. Mas nós vemos na palavra que o próprio Jesus estava ali com ele. Em momento nenhum o desamparou, o deixou de estar ao seu lado. Em momentos a qual ele se sentia sozinho, o próprio Jesus se apresentou. Nós podemos imaginar Jesus o abraçando, colocando as suas mãos sobre a sua cabeça e dizendo: João, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Nas minhas mãos estão a chave da vitória. Nas minhas mãos estão a chave da vitória. E nós vemos nesta palavra o que o Senhor Jesus, Ele nos diz nos dias de hoje. O Senhor Jesus, Ele nos diz: não temas o que você tem passado, não temas o que você tem vivido, porque nas minhas mãos está o seu futuro, nas minhas mãos está a vitória, aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Apenas confie no Senhor, se alegre no Senhor e tenha certeza da vitória do Senhor para a sua vida. Queridos, a palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E nós vemos ali um grande exemplo daquele homem, naquele lugar, naquela ilha exilada, longe de tudo, mas Jesus estava lá com ele. O amor do Senhor, o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido do amor estava lá com ele. Eu digo a você nessa noite: você não está só, você não está sozinho. Está difícil. Quem sabe você que está aqui nessa noite tem pensado até em desanimar, a parar na sua caminhada. Eu digo a você: não pare, não abaixe sua cabeça, não se entristeça. Creia no Senhor que a vitória é certa para a sua vida. Hoje você pode estar passando por momentos difíceis, como nós vemos na palavra do Senhor. Tantos personagens passaram, tantas vidas passaram por momentos difíceis, mas no final permaneceram firmes na presença de Deus, se manteram na presença de Deus, confiando no Senhor, e alcançaram a vitória. E hoje traz aos nossos corações exemplos de que vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na presença de Deus. Eu digo a você nessa noite: você está passando por um momento difícil? Como você está enfrentando? Você está com confiança? Você está alegre? Você está certo da vitória que o Senhor tem preparado para a sua vida? Você crê
que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos? Você crê que aquilo que você tem passado, essa dificuldade que você tem vivido, Deus tem planos para a sua vida, e você vai passar, você vai vencer, e como nós vemos aqui, você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é na sua vida, meu irmão, Deus é na sua vida, minha irmã, e Ele tem maravilhas para fazer, para realizar. Às vezes o difícil que nós estamos vivendo hoje, o difícil, as aflições que nós estamos vivendo hoje, será para mostrar amanhã quão grande o Senhor é nas nossas vidas. Quão grande o Senhor é nas nossas vidas e quão grande é o seu amor para cada um de nós. Coloquemos-nos em pé. Eu creio, se eu perguntar para qualquer um dos irmãos que estão aqui nessa noite, se você está passando por um momento difícil, você vai levantar a sua mão. Porque os dias são difíceis, os dias não são fáceis. Se você está aqui nessa noite, você está fazendo esta campanha, porque você tem declarado que os dias estão difíceis, mas também você está declarando que Deus é maior que essa dificuldade, que Deus é maior que essa dificuldade, e como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode declarar, essa dificuldade pode ser grande para mim, e humanamente falando, pode ser grande, 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 mas uma coisa é certa, maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que eu sirvo. Aquele que está aqui nesta noite, aquele que conhece o seu coração, aquele que sabe tudo que você tem passado, Ele está aqui, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer te abençoar. Queridos, esses dias eu ouvi uma mensagem que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. O Espírito Santo nos foi dado. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus, Ele habita em nós. E sabe por que nós somos abençoados? Porque o Senhor, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê o Filho, Ele vê Jesus. E por isso nós somos abençoados. E Ele nessa noite, Ele olha para você. Ele olha para você, Ele vê a sua aflição, mas Ele vê que Jesus está na sua vida, e Ele quer te abençoar, Ele quer tocar na sua vida, nessa dificuldade que você está passando, Ele quer tocar, Ele quer te dar o refrigério, Ele quer tocar poderosamente, para que você sinta verdadeiramente que Ele é Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite estão fazendo essa campanha? Praticamente todos. Eu convido a você que está fazendo essa campanha, você que está passando por um momento difícil na sua vida, mas você crê que Deus, Ele está à frente de todas as coisas, você que crê na vitória que o Senhor tem para a sua vida, eu convido a você nessa noite, pode, pastor? Eu convido você nessa noite a sair do seu lugar, a vir à frente. Vamos estar orando aqui à frente, declarando a vitória, declarando que só o Senhor é Deus, mediante as dificuldades que nós estamos passando. Maior é o Deus que habita em nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos declarar a vitória, vamos declarar, vamos profetizar a vitória nas nossas vidas. Que Deus, Ele está aqui, o Senhor está aqui nessa noite, Ele quer tocar na sua vida com poder. Aleluia, Jesus. Enquanto os irmãos vêm à frente, eu convido a equipe de louvor para estar louvando ao Senhor. Vamos estar louvando, vamos estar neste momento adorando ao Senhor. Está difícil, quem sabe você está aqui sem forças, mas eu convido você nesta noite, como Paulo e Silas, mediante a situação pela qual eles passavam, eles estavam presos, eles estavam acorrentados, e quando eles oravam, quando eles adoravam ao Senhor, um grande terremoto aconteceu, algo maravilhoso aconteceu, e a vitória do Senhor agiu naquele lugar. E tenha certeza que o mesmo Deus que operou
Aquele grande terremoto ali naquela prisão, Ele está aqui nesta noite. E Ele quer fazer na sua vida um grande terremoto. O Senhor nesta noite, Ele quer te libertar das amarras. O Senhor nesta noite, Ele quer te libertar das correntes. Ele quer te libertar da prisão. Nessa noite Ele quer fazer de você homem. Ele quer fazer de você mulher, um novo ser na presença dEle. Ele quer que você saia daqui convicto da vitória, daquilo que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aqui à frente, coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Senhor, os dias são difíceis, ó Pai. Senhor, muitas vezes, ó Pai, nós não temos força para caminhar, mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado. Senhor, e o Senhor está aqui nesta noite, ó Pai, pronto para estender as suas mãos. Senhor, pronto para tocar, ó Pai, nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades. Senhor, vai tocando no teu povo com poder, ó Pai. Seja qual for a área dessa dificuldade, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Senhor, vai tocando, ó Pai, vai derramando da tua unção, vai derramando do teu poder. Oh, xarabra, candarabra, cheire, calamarras, de que alabra, suide, cantas, nerianda, lamacheire, calamas, de que alabra, suide, cantas, nerianda, lamas, de que alabra, suide, canta, lamanai. Pai, vai tocando, ó Pai, vai derramando do seu poder, ó Pai, que nada, ó Deus, nada é maior que o Senhor, ó Pai. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que não é de Ti. Senhor, todo levante, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que muitas vezes tem vindo de encontro com os Teus filhos para desanimar, para tirar dos seus caminhos. Mas nesta noite, nós mandamos embora, nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti e declaramos, ó Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, Senhor, restaura a força dos seus filhos, ó Pai, derrama, Pai, sobre cada vida, ó Pai, a alegria que só o Senhor pode dar, ó Pai, a certeza da vitória que nós só encontramos em Ti, ó Pai. Senhor, toque em cada um dos seus filhos com poder, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Senhor, e que seja o que nós tivermos que passar, ó Pai, venha o que vier, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas, e agindo o Senhor, quem impedirá? Fica com cada um de nós, ó Pai, é que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?